Mas ele não sabia ter uma vida que não fosse uma vida de oração contínua, andando, trabalhando, conversando, estando com os filhos, estando com a família, mas o espírito ligado em Deus. Você sabia que nós temos essa facilidade de estarmos em um lugar com o corpo, mas o nosso espírito está totalmente longe? Quantas das vezes a gente chega aqui em cima e olha, e uns dias mais fáceis, outros mais difíceis de se perceber devido ao número de pessoas, mas a gente percebe porque o ser humano, ele é bandeiroso. Não sei se você conhece essa gíria, quando o cara dá bandeira. O ser humano é bandeiroso, a gente conhece, a gente sabe quando a pessoa entra por aquela porta que ela não está bem naquele dia. E tem pessoa que é tão bandeirosa que a gente sabe se a briga dele foi com a esposa, se foi com o marido, já sabe que saiu de casa, já não saiu o negócio, no meio do caminho saiu faísca. Ou às vezes se a área profissional não está bem, porque nós damos bandeira, nós damos sinais, e o nosso corpo, ele não mente. O nosso corpo, a linguagem que o nosso corpo transmite, ela não mente, jamais, ela não mente. E aí o que acontece? A gente vem para o culto, mas a nossa cabeça ficou lá fora. Ou às vezes nós estamos com o corpo aqui presente, mas o espírito já foi faz tempo. Vocês já foram em um velório? Quem já foi no velório? Quem já foi? Pode levantar a mão, quem já foi no velório? Amém. Quando você vai no velório, o que você vê no velório? Um defunto, não é? E o defunto, ele fica onde? Dentro do caixão. E você já viu como é que eles deixam o defunto bonito? Rapaz, a pessoa às vezes é feia, que dói, mas quando morre fica bonita. Eles dão um jeito. Hoje tem tecnologia para tudo. Tem um amigo meu que trabalha com isso. Às vezes o cara é atropelado, amassado, o tiro entrou aqui, saiu aqui, arrebentou com tudo, mas está inteirinho lá no caixão, bonito. E o interessante é que ali tem alguém bonito, e a cerimônia então é mais linda ainda. A cerimônia começa hoje tem sax, tem violino, tem violão, tem tudo, e canta e as pessoas choram. O último que eu fui cantar o Senhor, eu sei que tu me sondas, e o povo chorava, mas uma coisa me chama a atenção: só está ali o corpo, não tem calor humano, o espírito não está ali. Está algo bonito, mas que já foi, e que está prestes a apodrecer. E às vezes nós ficamos na presença de Deus assim, de corpo presente, mas o espírito já foi. E estamos bonitos, ficamos até bonitos, mas é apenas o corpo presente. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 4, que Ele procura adoradores que Ele adorem em espírito e em verdade. Às vezes a nossa carne não quer se entregar. E vou falar aqui uma coisa para você: a nossa carne nunca vai querer se entregar, nunca. Mas o seu espírito é quem manda. É o seu espírito que tem que dizer para ela: carne, enquanto eu morar aqui dentro, você vai se submeter à vontade de Deus. Por isso que tem gente que diz: eu fui numa igreja, as pessoas pulavam, as pessoas aplaudiam, estava todo mundo na carne. É lógico, não tem ninguém morto, está todo mundo na carne. Enquanto você estiver aqui, você vai estar na carne, mas uma carne habitada pelo Espírito Santo de Deus, uma carne que faz a vontade de Deus, uma carne que diz assim: eu vou ficar quietinha, porque o Espírito, ele se sobrepõe. Você orou, você se consagrou, você jejuou, você buscou, você clamou, você se desesperou, e é um termo que nem se usava antigamente, desesperados por Deus. Nós precisamos nos tornar desesperados por Deus, um santo desespero.
Não um desespero daquele que não espera, mas um desespero de um fogo, uma paixão de não aguentar ficar um minuto longe da presença de Deus. Feche os seus olhos. Sim, Senhor Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos? E se eu passar pelo... Cante a Ele. Não temerei. Eu entrarei. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo? Diga mais uma vez. E se eu passar pelo fogo? Não temerei. Na sua fumaça, glória. Ou eu entrarei. Não sei mais viver. Não sei, Jesus, quem já pisou dos santos em outro lugar, não sabe viver. A glória de Deus. Bem forte a Ele mais uma vez. Quem já pisou? Quem já pisou em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluias. Te louvamos, ó Senhor. Amém. 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 Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo 1. Eu havia convidado uma pessoa para estar conosco ministrando hoje, mas infelizmente ele não pôde estar, não pôde vir. Vamos ver o que Deus tem para nós. Lamentações 1:11. Diz assim. Acharam? Vou dar um tempo. Diga assim comigo: desesperados por Deus, desesperados pela presença do Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Precisamos amar a presença de Deus. A presença do Senhor nos constrange. Diz assim: todo o seu povo anda suspirando, buscando o pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento, para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Amados, o livro de Lamentações de Jeremias é um livro de uma poeticidade histórica e que mostra a profunda depravação moral de uma maneira extraordinária. O livro se passa em um período em que Israel volta os seus olhos, o seu coração, os seus ouvidos a todo tipo de ídolos, a todo tipo de maridos. Por que maridos? Eu já expliquei isso aqui. A palavra Baal, a mulher chama o marido de Baal, a mulher judia chama o seu marido de Baal, porque ele é o seu senhor, ele é o seu provedor, ele é o seu mantenedor,
Ele é aquele que a ama, aquele que protege, aquele que guarda. Ele é aquele que quando sai da sua casa de manhã, ela diz, ela diz, aí está o meu marido. Aquele que me guarda, aquele que me ama, aquele que me acompanha, aquele que supre as minhas necessidades, sejam elas fisiológicas ou sejam elas almáticas, mas este é o homem em que Deus confiou a minha guarda. E ela ama tanto seu marido que automaticamente ela se coloca debaixo da missão dele e se submete a ele, a sua vontade, e ele ama tanto a ela que é impossível dele também não se submeter a um capricho dela, porque há uma troca, uma via de duas mãos, há um amor mútuo. Mas Israel não vivia nessa via de duas mãos. Israel tinha se desviado. Israel estava buscando alguns outros deuses. Israel estava buscando outras coisas. Israel havia cansado da mão protetora de Deus. Israel havia cansado de levantar a sua voz em júbilo e levantar a sua mão, e tudo que pedia, Deus fazia. Parecia estar muito fácil. Não podia se ter uma imagem para adorar, não podia ter uma escultura para tocar. Era um Deus transcendente, era um Deus que se olhando não se olhava, era um Deus que se adorando parecia não se adorar, porque você não podia tocar, não podia acariciar, não podia vislumbrar, não podia apalpar, não podia sentir o cheiro, não sabia se era de verdade. Era uma ligação transcendente, por mais que você orasse e acontecesse. Israel precisava de algo tateável, e começou a se voltar aos vários ídolos, aos vários deuses. Mas Deus nunca desiste do seu povo. Não tem uma música que diz, Ele não desiste de você, não é? É verdade. Deus nunca desiste do seu povo. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Volte atrás e você vai ver. O tempo que você estava frio, o tempo que você pecou, o tempo que você saiu da presença do Senhor, o tempo que você até mesmo não quis nada com Deus e disse, eu lá quero saber de igreja, eu lá quero saber de Deus, eu quero que esse povo se exploda, eu vou curtir a minha vida. E hoje você voltou, hoje você está aqui, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você até o último momento. Sabe de uma coisa? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Não foi 3 vezes? Não foi? Quantas vezes Jesus perguntou para Pedro, tu me amas? Não foi 3 vezes? Jesus já estava pagando a conta da negação de Pedro. Jesus já estava pagando a conta. Amados, Ele te amou primeiro. Ele já fez tudo antes. Pedro, deixa eu pagar a conta aqui. Você vai me negar 3 vezes. Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Eu sei que você não me ama como eu queria que você me amasse, mas quer saber de uma coisa? Apacenta as minhas ovelhas. Israel vivia em um tempo de profunda depravação moral, de longitude espiritual, e estavam diametralmente opostos à vontade de Deus, mas, no entanto, Deus levanta um profeta, chamado Jeremias. E Jeremias é um homem que se dedicou. Jeremias é um homem que buscou trazer o amor, a paixão de Deus àquele povo, àquela nação, àquela sociedade perdida, dentro de um caos moral, dentro de uma falta de pudor espiritual. E Jeremias ia com tudo aquilo que ele tinha, achando que ele mesmo também não era capaz, visto que a imagem que ele tinha dele mesmo era que ele fosse uma criança, de que ele era uma criança, me desculpe. E Deus diz o seguinte: Jeremias, você não é uma criança. Você conhece a sua história, mas eu conheço a sua transhistória. Eu conheço você antes, Jeremias. Eu já te vi além. Porque ele disse: Senhor, eu não passo de uma criança.
E ele topa essa jornada, porém uma jornada de dor, uma jornada onde ele falava e apanhava, onde ele dizia a vontade de Deus e nada acontecia. Quanto mais ele fazia, mais para trás parecia que a coisa andava. Mas ele não desistiu. E Jeremias, durante 40 anos, profetiza sobre essa nação e as coisas pareciam não andar. E ele começa a se lamentar. E Jeremias se lamenta a tal ponto que a angústia, a dor, o sofrimento, as aflições entram como espada quente em seu coração, queimando o seu espírito, aonde ele diz assim: maldito o dia em que eu nasci, e o homem que trouxe as boas novas à minha mãe deveria ser amaldiçoado. Quisera eu morrer no ventre da minha mãe, e o ventre da minha mãe ser uma sepultura. Jeremias comeu, não tem aquele ditado, comeu o pão que o diabo amassou? Não tem? Jeremias comeu o pão que Deus amassou. Aprenda uma coisa: o pão dos filhos não está na mão do diabo, está na mão de Deus. O que Jesus disse para a mulher cirofenícia de origem grega? Não é lícito tomar o pão dos filhos está na mão de Deus. Então a gente não come o pão que o diabo amassa, a gente come o pão que Deus amassa. Amém? Amados, e Jeremias escreve o livro e começa a se lamentar. E chega nesse ponto aqui, eu percebo algo no coração de Jeremias, e que precisamos ter, e precisamos manifestar, e precisamos declarar, precisamos contagiar, precisamos assim, como eu posso dizer, a palavra contaminar não seria apropriado, mas contagiar mesmo aqueles que estão ao nosso redor, contagiar de desespero, de fome pela presença de Deus. Às vezes nós pensamos que uma pessoa, por ser feliz, ou por aparentar ser feliz, ou por estar sorrindo, ou por ter um bom carro, ou por ser um médico, ou um professor de sucesso, ou por estar fazendo um doutorado, seja na Suíça, em Portugal, ou em qualquer outro lugar, nós pensamos que ele está bem, porque ele é culto, porque ele é inteligente, porque ele é uma bênção, porque ele sorri, e porque ele se dá bem com todo mundo. Ele está tão perdido quanto o traficante que vende cocaína ali na esquina. Se ele não tiver Jesus, meu irmão, é trevas. É trevas. Não importa quantos cursos ele tenha, não importa o quão gente boa ele seja, o inferno está cheio de gente boa. E tem uma coisa: Deus ama todos que estão no inferno, ama a todos, porém, fazer o quê? Pergunta a um pai que tem um filho na cadeia. Às vezes a gente passa em frente a presídios em algumas cidades, como São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, e a gente vê aquela fila grande. Domingo de manhã cedo, hoje já existe um comércio em volta do presídio. Aí você pergunta para aquela mãe: você veio visitar quem? Meu filho amado. Seu filho por que ele foi preso? Ele participou da chacina não sei da onde, traficou não sei o que, matou não sei quem, e me fez não sei o que, assalto a banco, mão armada, latrocínio, sequestro. Mas pergunta a ela se ela não ama o seu filho. Ela vai dizer: é meu filho, eu amo. Está preso, está pagando pelo que fez, mas eu amo. Deus ama todo mundo, inclusive aqueles que estão condenados. Ele ama. A opção foi daquele que tomou a decisão errada. Nós precisamos manifestar fome e sede de Deus. Olha o que Jeremias diz o seguinte, olha a oração de Jeremias: todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Suspirando pelo quê? Pão, meu irmão, aprenda uma coisa: pão não é pão. E pastor, agora, primeira coisa, pão não é pão. Por que pão não é pão? Pão é alimento substancial. Pão é todo aquilo que é base de uma sociedade. Quando a Bíblia diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje, ela está falando de pão?
Ela está falando de sustento. Todo o seu povo clama suspirando por sustento. O que é sustento? Algo substancial, algo que satisfaz. Você não vai ser satisfeito. Tem gente que diz assim: pastor, mas aquela música é tão bonitinha, fulano canta tão bem. Pode cantar tão bem, pode ser bonitinha a música, mas não satisfaz o seu espírito. Não satisfaz. Tecnicamente, vou falar aqui para você. Esses dias eu vi aquele filme, A História de Paul Spott, aquele cara aqui do Got Talent, que era vendedor de celular e ganhou o Got Talent. Quando eu escuto uma ópera, eu acho lindo uma ópera. Meu Deus, como é lindo uma ópera. A minha alma se alegra, mas o meu espírito não é edificado. Quando eu escuto um louvor, dentro de mim ferve. Por quê? Porque é substancial. É substancial. Você pode estar passando ali na rua e de repente você escuta uma música antiga que lembrou até a época em que você ia para os bailes da vida, tchau, não sei das quantas, e aí você escuta e você lembra, uau, esse ritmo, é legal assim e tal, anima a sua alma, mas o seu espírito permanecerá com fome. Porque só o que pode alimentar o seu espírito é a palavra de Deus, é o pão. Jeremias está dizendo: o seu povo anda clamando por pão, por alimento substancial. É por isso que aí fora nós vemos o pessoal pulando de show em show, de baile em baile. Agora tem esse negócio de rave à vontade. É rave para lá, rave para cá. Há uma imbecilidade na rave. Meu irmão, preste atenção. A rave é o lugar aonde todos vão celebrar a sua individualidade de maneira coletiva. Preste atenção, analise isso. Olha um vídeo de uma rave, os caras dançando. É uma multidão, é muita gente, porém cada ser está sozinho. E ele está ali curtindo ele, e parece que não tem mais ninguém, alucinado, cheio de ácido, LSD na venta, na cabeça, sei lá onde bota isso. Ele está. É um lugar onde todos celebram a sua individualidade, só que de maneira coletiva. Irmão, é uma insustentável leveza isso. Eu estou, mas não sou. Amados, só o que pode nos alimentar é o pão, é a palavra de Deus. E Jeremias nos ensina aqui a interceder por um povo que busca esse pão, em outras fontes, em outras padarias que não são Jesus, que não é Jesus. Quando Jesus multiplicou o pão, ele estava na capital, no lugar onde se fabricava a maior quantidade de pão por metro quadrado. Beit-Lehem, a casa do pão, era onde ele estava. Era fácil, né? Está em Beit-Lehem, vão pegar pão pelas padarias aí. Dê aqui o menino, pega lá 5 pães, 2 peixinhos, dê na mão daquele que pode multiplicar o verdadeiro pão, porque ele é o pão. Ele é o pão. Tem uma música que diz: e este é o meu pão, e este é o meu pão, teu Santo Espírito em mim. O pão é o Santo Espírito fermentando dentro de você, fazendo crescer a cada dia mais. Sabe o que é alimento substancial? É sair dessa profundidade, desse nível raso. É sair da superfície.
palavras rasas, palavras que não edificam. Chega. Às vezes eu fico assim, ouvindo algumas pessoas, eu falo assim, meu Deus, parece que a gente está falando ao vento. Uma vez a gente falou com a pessoa, falou, conversou, ensinou, não sei o que e tal, e a pessoa passou um tempo. Aí ligamos para a pessoa. Aí a pessoa, não pastor, eu estou bem, tal, amém, eu vou na igreja, é porque esses dias eu estava com problema, aí eu fui no lugar, me deram uma aguinha com azeite, me deram uma aguinha com sal, e botava assim, o quê? Eu perdi tempo, eu sou um péssimo discipulador, eu comecei a me martirizar. Mas aí Deus falou assim, filho, tem gente que é mais difícil entender. Eu falei, meu irmão, sai dessas boacumbas. É água com sal, é sal grosso no meio da casa, é não sei o que. Isso é uma boacumba, parece. Pelo amor de Deus. É um azeite, tem água com azeite, água. Meu irmão, para, você já passou dessa. A palavra de Deus te liberta. Creia no poder de Deus. Busque a Deus. Os talismãs espirituais, ou pseudo-espirituais, esse misticismo gospel que quer tomar conta do Brasil, se posicione, viva a sua vida pautada na palavra de Deus. A vontade que eu tiro é pegar a pessoa e fazer assim, mas aí Deus diz assim, ó, a ovelha é minha, paciência, calma, porque você já me deu muito trabalho e eu tive paciência com você também. Aí a gente vai acalmando, a gente vê as besteiras que a gente fez no passado, e diz, nosso Deus tem cada filho que eu vou te contar. Amados, pão é alimento substancial. Pão é alimento que sustenta. Nós precisamos andar segundo o pão. Outra coisa é que eu aprendo que eles estavam gemendo. Andar gemendo nos revela uma profunda carência espiritual. Há um povo carente que sorri com os seus lábios, mas o seu coração está triste. Há um povo carente da verdadeira espiritualidade, que até grita, que extravasa, que gargalha, mas Deus sabe quando ele deita à noite, na calada da madrugada, quando todo o silêncio parece tomar conta de tudo e se tornar um barulho imenso, e todas as vozes que estão dentro dele começam a sair, porque essas vozes são abafadas durante o dia, pela buzina, pela voz do patrão, pela voz do filho, pela voz do esposo, pela voz da mãe, e você acaba não pensando nessas coisas, mas à noite todas essas vozes vêm à tona, e tudo isso vem na sua cabeça, e você começa a pensar, o que vai ser amanhã? Será que eu estou no caminho certo? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu vou conseguir levar a minha família ao lugar que Deus planejou? E o desespero começa a tomar conta, e é onde muitos desistem, onde muitos entram em desespero. É um povo de profunda carência. É um povo que tem um referencial até de Deus, mas não tem um referencial de Pai. Jesus, ele não veio trazer um Deus para o seu povo, porque o povo já conhecia Deus. Você pergunta para um judeu sobre Deus, ele vai te dar uma aula. Agora pergunta a ele sobre um pai, a referência de Deus como pai. Quando Jesus dizia, eu e o Pai somos um, eles gritavam, blasfêmia, blasfêmia. Jesus veio trazer o referencial de pai para um povo que só conhecia um Deus. Por isso, era um povo carente espiritualmente. Sabiam tudo de Deus, mas não tinham relacionamento com Ele. Não tinham. Já viu aqueles paparazzis? Aquelas pessoas que têm os seus ídolos também? Eu lembro que na época que a Xuxa era o ídolo pop star da Argentina, Uruguai, da América do Sul, do Brasil.
Tinha umas primas minhas, Aninha, Cristina e Michele. Você podia falar mal de quem fosse. Se falasse da Xuxa, meu irmão, você não saía inteiro daquela casa não. Pilhas de revista da Xuxa. Pilhas. Tudo que você podia imaginar. Boneca da Xuxa, perfume da Xuxa. Mal tinham o que comer em casa, era uma dificuldade. A gente morava no Rio de Janeiro, todo mundo bem pobrezinho. E a gente morava do lado do Complexo do Alemão. Mas dinheiro para comprar a revista da Xuxa, elas tinham. Se você perguntava, o dia que a Xuxa nasceu, eu não sei, até hoje, ela fala, pá, ela falava. Primeiro marido da Xuxa, não sei o que, onde ela trabalhou, o horário, isso, aquilo, o que ela gosta de comer, ela toma banho, que hora, quais são os animais. E naquela época a Xuxa tinha o cão Xuxo, o papagaio não sei lá das quantas, ela tinha um zoológico dentro de casa, elas sabiam tudo da Maria, da Graça, amém, Neguel? Esse é o seu nome dela, amém? Mas elas não tinham intimidade com a Xuxa. Se a Xuxa passasse lá em frente da casa dela e tivesse com sede, ela não ia bater no portão e dizer assim, Aninha, Cristina, Michele, vocês estão em casa? Não. Ela ia falar, de casa? Qual o seu nome? Eu estou com sede, poderia me dar água para beber? Porque não tinha intimidade. Assim às vezes somos nós com Deus. Continuamos carentes espirituais, porque conhecemos as coisas de Deus, mas ainda não temos intimidade com Deus. Não temos. Somos fãs de Deus. Deus é o nosso ídolo. Não temos outro bem além de ti, nós cantamos. Não temos outro Deus, porque somente Deus é o Senhor, aquele que enviou Jesus Cristo. Nós servimos a Ele, nós amamos a Ele, nós andamos com Ele. Eu não quero fazer nada que aborreça a Deus. Meu irmão, Deus enviou Jesus para ter relacionamento. Você pode obedecer a Deus em tudo. Se você não tem relacionamento com Ele, você já está aborrecendo Ele, porque o desejo dele é se relacionar com seus filhos. Não é que os seus filhos obedeçam a Ele apenas. Você não está no quartel. No quartel é assim, o general manda, o sargento, o capitão-tenente e o coronel faz. E não precisa ter intimidade, continência, sentido, vai embora e acabou. E no final do mês recebe seu salário, no começo do mês, e está tudo bem. Mas o reino de Deus não é um quartel. O reino é um lugar de relacionamento. Diga assim comigo, relacionamento. Relacionamento. E deixa eu falar uma coisa aqui para você. Se relacionar com Deus também é se relacionar com seu irmão. Aí pega, né? Aí é difícil. Relacionamento com Deus sem relacionamento com seu irmão é soberba. Tem um parafuso. Todo parafuso tem uma porca, não tem? A maioria, não é? Não tem uma porca? Amém? Amém? Estão dormindo. E o seu irmão é essa porca, ou você é a porca e o seu irmão é o parafuso. Então quando entra, às vezes dói, mas irmão, mas precisa para fixar. Mas pastor, tem um parafuso que não tem uma porca. Qual é o parafuso? É o parafuso de rosca soberba, não é? O nome dele? É o parafuso de rosca soberba. E esse parafuso de rosca soberba, ele só presta para fazer o quê? Para ser fincado na madeira. Todo aquele que é um parafuso de rosca soberba é porque não conheceu a cruz ainda. Precisa ir para o madeiro, precisa ir para a cruz, para aprender que relacionamento com Deus parte em relacionamento com seu irmão. Quer andar sozinho? Quer ser rosca soberba? Vai para a cruz, porque a cruz é o único lugar onde você vai sozinho, onde você não carrega os outros com você. Ele diz, cada um carregue a sua. Ele não diz a dos outros, ele diz a sua. Amados, relacionamento com Deus, para que possamos sair da carência espiritual. Outra coisa que eu aprendo aqui é que existem horas que nós só conseguimos gemer, que nos faltam palavras e que nos sentimos desamparados. A Bíblia diz que a criação
geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Existem momentos que você não vai conseguir estabelecer uma oração, ou fazer, ou elocubrar, conjecturar, montar uma oração bonita. Existem momentos que você vai se ajoelhar, meu irmão, e nenhuma palavra vai sair da sua boca. Só vai sair gemido, choro, lágrimas. Só quem passou por isso é quem sabe. Quem teve um filho à beira da morte, quem teve um pai à beira da morte, quem viu toda a situação da sua família, da sua empresa ou da sua vida mudar repentinamente, da alegria para a tristeza, e a sua vida, que aparentemente estava organizada, virou um caos existente, um inferno de Dante. E ele já chorou tanto, ele já falou tanto, ele já não tem mais palavras para dizer para Deus, então ele só geme, mas Deus escuta o seu gemido, porque a natureza geme esperando a manifestação. Quando diz a natureza geme esperando a manifestação, sabe quem é a manifestação de quem? A manifestação dos filhos. Lembra que eu falei no começo? Pessoas que estão lá fora, em carência espiritual, que estão buscando um pão para se sustentar, mas não se sustentam, porque o que tem só alimenta a alma, mas o seu espírito ainda não não ferve, não tem aquilo, não tem aquela ebulição santa. A natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Abre comigo no capítulo 4. Jeremias continua. No capítulo 4 ele diz o seguinte, no versículo 1 mesmo, ele diz assim, 4:1: ele já chorou, ele já gemeu, ele já intercedeu, ele já buscou, ele já estava dizendo: Deus, eu não aguento mais. Jeremias já reclamou, Jeremias já viu desgraça, e ele diz o seguinte: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro fino, como se escureceu o ouro, e como se mudou o ouro fino e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário no canto de todas as ruas. Os preciosos filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, como são agora reputados por vasos de barro, obras de mão de oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos filhos, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. Sabe o que ele está dizendo aqui, meu irmão? É que quando saímos da presença de Deus, nós somos como pedras preciosas espalhadas na rua. Preste atenção aqui. Você já viu ouro dando bobeira no meio da rua? Por quê? Porque não é lugar do ouro. O ouro de bobeira no meio da rua, ele saiu do lugar aonde ele é procurado com veemência. Onde é que se procura ouro com veemência? Onde é que se procura ouro com afinco? Onde é que se procura ouro de maneira perseverante? São nas minas, aonde o ouro está. Se uma cidade começa a brotar ouro nessa cidade, e o Brasil começa a ter ouro pelas ruas, o ouro começa a perder o seu valor. Ouro na rua, ele está dizendo, coisa certa no lugar errado. Sabe o que ele está falando? Você é precioso demais para sair da presença de Deus. Pessoa certa no lugar certo. Olha, os filhos do Senhor, o povo de Israel, é como o ouro que se escureceu, perdeu o seu valor, porque está no lugar errado. O seu lugar não é lá fora, o seu lugar é na presença de Deus. Davi entendeu isso de maneira tremenda. Davi disse: pode tirar tudo de mim, tira, mas não retires a presença do teu Espírito.
Nós trocamos Deus por tanta coisa, nós não temos a benção da permanência. Nós vimos pessoas se alegrarem com o Senhor durante 6 meses, 8 meses, e depois, tchau. Aí você vai ver o que aconteceu. O que aconteceu com a pessoa? Ah, eu acordei desanimado. Irmão, desanimado todo mundo fica. Desanimado, angustiado, todo mundo fica. Até Jesus se angustiou em espírito. Até Jesus chorou. Pedro negou. Judas traiu. Tomé duvidou. Todo mundo tem sua crise. Todo mundo tem os seus problemas. Mas isso não é motivo para desistirmos de Deus. Isso não é motivo para deixarmos de vir à igreja. Isso não é motivo para deixarmos de orar. Isso não é motivo para deixarmos de buscar. Não seja como ouro no lugar errado, porque senão você vai acabar perdendo o seu valor. Se escurece. Sabe por quê? Porque nós fomos criados para uma coisa: para relacionamento através da adoração, que é uma vida de adoração. Se você não prestar para isso, você vai prestar para quê? Você vai prestar para quê? Raciocina comigo. Deus criou o homem. O homem estava no caminho certo. O caminho foi corrompido. O homem se desviou do caminho de Deus. Deus envia o seu Filho Jesus Cristo para que ele pudesse morrer pelo homem pecaminoso e o homem pudesse voltar ao caminho original. Então, peraí, se eu estava andando para o sul, e esse sul era o caminho errado, e através de Jesus Cristo há uma metanoia, eu converto para o caminho certo, então eu volto para aquilo que Deus projetou no começo. Deus não está fazendo nada novo na nossa vida. Ele apenas está restabelecendo aquilo que Ele já tinha feito, o plano original. O que eu estou falando para você é que existe um plano traçado para você, e não queira fugir dele. Existe um plano original. Deus não vai fazer plano B, plano C, plano D, plano 2, plano 3. Existe o plano A, e se você pensa que há o plano B, o plano B, o plano A, e o plano C, o plano A de Deus. E você pode fugir para um lado, para o outro, Ele vai sempre tentar te chamar para o plano original. Deus não inventa nada, já está tudo feito. Ele não inventa, já foi estabelecido. Agora cabe você se submeter a esse plano ou continuar no seu caminho. Amados, eu estava no meu caminho para o inferno, que era uma beleza. O meu caminho para o inferno estava rápido, com uma vontade. Eu ia para o inferno rapidinho, cheio de gás. E Deus veio e atrapalhou tudo com o seu plano original. E graças a Deus, me colocou no caminho dele. O ser humano tem uma capacidade enorme de andar em uma autodestruição. Nós somos seres autodestrutivos. Comemos um monte de coisa que não presta, assistimos um monte de coisa que não presta, nos metemos em um monte de enrascada. Alguns mais, com maior intensidade, outros com menos intensidade. Alguns se preservam e outros não. E Deus, Ele cuida, trazendo a gente para o plano original. Quando diz: o meu povo é como ouro que se escureceu, o meu povo perdeu o valor. Quando a nossa fome e a nossa sede pela presença de Deus se acaba, somos pessoas valorosas no lugar errado. Mas também Jesus, Ele nos olha. A Bíblia diz que Ele intercede pelo seu povo. Somos pessoas valorosas no lugar errado. Acontece da seguinte maneira: você sai da presença de Deus, você perde toda a sua armadura em Cristo Jesus. O diabo vem e começa a te acusar. Olha lá, perdeu o valor. Olha lá, olha o que ele fez, olha onde ele foi, olha o que ele acabou de cometer. O diabo, o que ele é? Ele é o acusador. Só que aí de repente essa pessoa
que se desgraçou literalmente, porque caiu da graça, ele começa a orar, e começa a buscar a Deus, e começa a dizer: Senhor, realmente eu fiz o que era mal aos teus olhos, realmente eu fiz o que era errado, realmente até aqui eu andei dentro dos meus preceitos, dentro dos meus consentimentos, das minhas concepções, melhor dizendo, dentro de tudo aquilo que eu achava, dentro de tudo aquilo que eu havia estabelecido como parâmetro correto, sabendo que não era correto assim, correto para mim, mas para ti não. E eu te peço perdão, me lava com teu sangue. Eu te peço, Senhor Deus, me perdoa, eu te busco nessa tarde, não me deixa perecer no meu pecado. Meu irmão, na hora que você começa a reconhecer, lembra no começo do culto que eu falei? Deus toca onde você reconhece. Lembra? O anjo tocando na boca de Isaías. O anjo tocou na boca porque Isaías disse: eu sou um homem de impuros lábios. Aquilo que você reconhece é aquilo que te liberta. E você começa a reconhecer o seu problema. Jesus, que está à destra de Deus Pai e intercede por nós, ele começa a dizer: realmente, Pai, ele fez isso, e o diabo está lá acusando, e Jesus diz: ele fez isso, mas olha para ele agora, olha como ele chora. Olha, parece que eu estou vendo até um teatro aqui na minha frente, a cena. O diabo dizendo: ele fez, deixa eu levar, me dê legalidade, deixa eu tocar, deixa eu arrebentar com ele. E Jesus dizendo: olha o que ele está fazendo agora, de joelho dizendo: Senhor, me perdoa, um quebrantado coração. E aí Jesus diz: Pai, por ele eu derramei o meu sangue, perdoa. Você acha que é a palavra de quem que Deus vai escutar? Do acusador ou do libertador? Daquele que foi demitido para a terra, que veio para a terra por desobediência, ou daquele que veio para a terra por obediência? Porque Jesus disse: eu não vim fazer a minha vontade, mas eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. O diabo veio porque desobedeceu, Jesus veio porque obedeceu. Então Deus vai sempre escutar o clamor de Jesus. Por isso nunca espere o dia de amanhã para se colocar na presença de Deus. Nosso mal, finalizando, é que nós, quando saímos da presença de Deus, nos acostumamos a ficar longe da presença de Deus. E às vezes nós somos cozidos. Presta atenção. Existe uma maneira de você cozinhar uma rã sem que ela perceba que ela está sendo cozida. Você bota ela na água fria, na panela com água, acende o fogo e deixa lá. Ela vai nadando, ela não percebe que ela está sendo cozida. Daqui a pouco ela vira e morre, sem muito desespero, morreu. Se você pegar uma rã e jogar na água quente, na hora que você joga, ela pula e sai fora da panela. Agora, se você colocar na água fria e acender o fogo, ela vai ali e vai cozida. Ela viva, estou falando botar ela viva, e ela morre. Às vezes nós somos cozidos dessa maneira. Deus, preste atenção nisso, meu irmão. Deus não, Satanás, ele não vai te jogar numa panela de água fervendo. Vem uma frieza espiritual ali, outra aqui, aí a gente vai se acostumando. Eu vou orar de manhã e à noite para quê? Vou orar só de manhã. Deus tem feito tanto por mim. Eu estou com Deus, Ele está comigo. Eu vou na igreja todo domingo. Estou indo até as quartas-feiras agora. Eu dizimo, eu oferto, está tudo bem. Aí a gente vai. Aí passa um mês, a gente falta um culto.
Aí depois não participa de uma atividade da igreja. Aí depois não quer ir na célula, não quer ter comunhão com os irmãos. A gente vai sendo, sabe o que o Satanás está fazendo? Está te cozinhando aos poucos. E a água de alguns já está a 50 graus. Ela evoluciona a 100, não é isso? Em alguns lugares. Outros a mais, outros a menos. Pouca diferença, dependendo do nível do mar, a altitude que ela está. Amados, alguns estão a 60 graus Celsius. Cuidado. Cuidado, porque quando ferver, você morre e já não dá mais tempo de pular da panela. Já não dá mais tempo de sair. Ele não vai te jogar na água quente, ele vai te aquecendo aos poucos. O maior medo, não tenha medo daquilo que acontece de repente. Às vezes é permissão de Deus para te acordar, mas é a água fria que Satanás te colocou. E aí você tá tudo tranquilo, tá até gostoso, eu tô aquecido, eu tô com fogo, é um fogo estranho, mas eu tô aquecidinho e tal. Daqui a pouco isso vai te matar. Isso é para todos nós. Ninguém está isento disso, nem eu, ninguém. Muito pelo contrário, quanto mais é dado, mais é cobrado. O que Jeremias estava dizendo é: não fique longe da presença de Deus, porque senão você vai se acostumar e vai morrer longe da presença de Deus. Vai ter outra presença que não é a presença de Deus e vai até confundir. E acabou. A gente percebe e tem medo de voltar às vezes. Eu estava na igreja, as pessoas viram levantando a mão. E agora, se eu entrar por aquela porta, e agora o que vai ser de mim? O que vão pensar? Porque eu era tão ativo na igreja, eu fazia tantas coisas, eu me dava bem com os irmãos. Agora já não, eu não tenho mais coragem de entrar, eu não tenho mais coragem de me lançar na presença de Deus. Irmão, deixa, ninguém tem nada a ver com isso. Se lança na presença de Deus, busca a Deus e para com essas falsas conjecturas que vão te levar para o inferno, com essas concepções religiosas que mais dividem e afastam de Deus do que aproximam. Quando nós aprendemos que Deus é um Deus que ama e sempre está esperando os seus filhos, a gente não vai passar um dia longe da presença dele. Se coloque de pé. Senhor Deus, oh Senhor, oh Senhor Deus, no livro de Isaías 6, como ali no começo: então eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Quando nós vimos a Deus, nós reconhecemos quem nós somos. E aquilo que nós reconhecemos, o pecado que nós reconhecemos, aquilo que nós reconhecemos é aquilo que nos liberta. Nós vamos ser libertos através do nosso reconhecimento. Se você ler depois na sua casa, no capítulo 3 de Lamentações de Jeremias, no versículo 21, ele vai dizer: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Apesar de toda essa depravação moral, de toda a falta de caráter que Israel estava vivendo, de todo o desânimo de Jeremias, ele diz assim: quer saber de uma coisa? Existe uma promessa para o meu povo.
Existe uma promessa para o povo que Deus me deu por profeta, e eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe o que Deus está falando para você? Apesar de tudo que tem acontecido, apesar da frieza espiritual, a Bíblia diz que por se praticar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, que se quando o Filho do Homem voltar, porventura encontrará fé na terra, que nos últimos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, cobiciosos, o seu Deus seria o seu próprio ventre, desobedientes, desonrados, desafetuados. A Bíblia diz que os homens seriam isso tudo. Mas eu olho lá para fora e eu não vejo os problemas, eu vejo o que Deus falou, a esperança. Porque Deus enviou o seu Filho, o unigênito. Não foi para alguns, não foi apenas para aqueles que estão aqui dentro. A Bíblia diz, mas para que todo aquele, todo é todo, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Os jornais, os noticiários me mostram depravação, me mostram a deturpação, me mostram um ser humano caído, violento, me mostram monstros lá fora, me mostram um Estado islâmico fora do Islã, que no Brasil é pior às vezes. Mas se você olhar com o olhar de Cristo, com a ótica de Cristo, você vai ver um incluído nesse todo, para crer em Deus e para que nele, através dele, por ele, seja feita nova criatura. Você crê nisso? Você crê nisso? Irmão, se você crê nisso, você crê o que está escrito no livro de Lamentações de Jeremias: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu falar uma coisa, você não tem direito de andar sem esperança nas ruas. Você vai olhar para uma pessoa, apesar das suas debilidades, deficiências, apesar da sua maldade, apesar de tudo aquilo que codifica ele como o pior ser humano da face da terra, você vai olhar e vai dizer: Jesus morreu por você também. Jesus morreu por você também. Nós precisamos entender isso, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E Ele deu talentos para serem multiplicados, e Ele vai cobrar esses talentos. Senhor, que essa palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração hoje, assim como a chuva caiu sobre Juazeiro, regando a terra seca e trazendo fertilidade, libertando a terra da sua improdutividade, libertando a terra da sua infertilidade, tirando a terra, Senhor Deus, da sua inércia. Assim possa ser a sua palavra em nossos corações, que ela venha tirar, ó Senhor Deus, ó Pai, a nossa vida da infertilidade, da improdutividade, que possamos ser libertos, porque aquilo que nós reconhecemos é aquilo que nos liberta. Nós não somos libertos em uma sessão de descarrego, não somos libertos em sessões de exorcismo, porque o pior demônio é o demônio que se estabelece na nossa alma como ignorância, como orgulho, como convicção de que se está certo e não se deve mudar. Porque esse é a casta que só sai com oração e jejum, visto que o melhor jejum é o jejum de si mesmo, é o jejum da sua própria arrogância. Senhor, que possamos ser libertos, ó Pai. Nos dê olhos espirituais. Ore a Ele agora nesse momento, para que possamos finalizar e entrar nas ofertas. Ore a Ele. Há uma direção de Deus. Eu não vou chamar você à frente, mas há uma direção de Deus para que você tenha esse momento de intimidade com Deus.
Que você se coloque diante dele nu. De fato você já está, mas que você confesse a ele, que você converse com ele, que você se derrame na presença dele, reconhecendo, porque tudo que ele pediu você tem capacidade de fazer. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, sabe viver. Converse com ele. Precisamos de ti, ó Pai. A glória de Deus Senhor, aqui está o teu povo. Que nosso coração esteja em ti, Pai, nesse domingo tão tranquilo, aonde o teu Espírito veio de maneira diferente. Senhor, chega de frieza espiritual. Mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede de ti. Mais fome, mais sede de ti. Clame por fome e sede dele. Clame por fome e sede dele. Fome e sede. Coma dele. Chega de pão raso, chega de pão duro, chega de